do capítulo 5 deste admirável livro Atos dos Apóstolos de São Lucas. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, que não admitiam a ressurreição, se encheram de inveja e prenderam os apóstolos e os meteram na prisão pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas da prisão e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e de pé no templo falai ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, entraram ao amanhecer no templo e ensinavam corajosamente. Mas, comparecendo o sumo sacerdote e aqueles que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e enviaram os oficiais ao cárcere para trazê-los ali. Entretanto, os oficiais que lá foram não os acharam na prisão. E, tendo voltado, contaram o seguinte: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança, os guardas à porta, mas, abrindo-a, a ninguém encontramos lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos e perguntavam o que poderia ter sido isso. Chegou alguém e lhes anunciou: eis que aqueles homens que vós metestes na cadeia já estão no templo de pé, ensinando o Evangelho de Jesus ao povo. Isso foi o capitão com os oficiais e os trouxe, mas sem violência, porque já eles próprios temiam ser apedrejados pelo povo. Sendo trazidos, os apresentaram no sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos advertimos que não ensinasseis o Evangelho desse Jesus, e vós tendes enchido Jerusalém com o vosso ensino. Vós quereis trazer sobre nós o sangue deste homem. Tendes de obedecer às nossas ordens. Mas o apóstolo Pedro e os outros apóstolos responderam serenamente: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E continuou o apóstolo São Pedro: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que vós assassinaste, pendurando na cruz. A este Deus elevou com a sua destra a príncipe e salvador para dar arrependimento a Israel e remissão de pecados.
Nós somos testemunhas dessas coisas. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Mas eles, quando ouviram estas palavras, enfureceram e queriam matá-lo. Então se levantou o Sinédrio, um fariseu sensato chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os apóstolos por um pouco, dizendo: irmãos israelitas, atentai bem para o que ides fazer a esses homens. Porque faz já algum tempo que Deus se levantou, dizendo ser alguma coisa, e a ele se juntaram 400 homens. Ele foi morto e todos quantos lhe obedeciam foram dissolvidos e reduzidos a nada. Depois de Teudas se levantou Judas Galileu nos dias do alistamento e levou muitos consigo. Mas também Judas pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Portanto, irmãos, eu vos digo, não persigais esses cristãos, deixai pregar, porque se esta obra é de homem, se desfará sozinha, mas se é de Deus, não podereis fazê-la. Não sejais, portanto, encontrados pelejando contra o próprio Deus. Concordaram com Gamaliel e, tendo chamado os apóstolos, os açoitaram e lhes ordenaram que não falassem em nome de Jesus e soltaram. Eles, pois, saíram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo ou em casa, não paravam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo de Deus. Meus amigos, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. A história se repete em pequenos ciclos, dentro de um grande ciclo. A Terra está girando, girando, girando. Não para de rodar no infinito. E a história se repete na RBD. Nós somos perseguidos por quê? Porque pregamos o Evangelho autêntico, o Evangelho do princípio, é isso aqui. Mas quando os fariseus modernos malhavam o irmão presidente aguentava firme, é porque o negócio já está aqui, ó. Há 2000 anos também era assim. Jesus disse aos fariseus: vocês vão me matar, eu sei que vocês vão me crucificar, vocês vão querer destruir esse templo, mas eu ressuscitarei depois de 3 dias. Eles duvidaram, porque ninguém jamais ressuscitou. Mas Jesus
Depois de 3 dias, apesar das pedras tumbadas, Jesus ressuscitou. Só por pirrar. Então, os apóstolos ficaram com um muco desse tamanho. Quando viram Jesus livre da morte, disseram, não é que ele ressuscitou mesmo? Então a morte é um boato, a morte é uma transição. Então ficaram corajosos, perderam medo da morte. E começaram a se reabilitar aos caminhos. São Pedro desafiando os poderosos, sendo presos, sendo perseguidos, recebendo ordens para não pregar o Evangelho de Jesus. O que é que ele respondeu? Importa antes obedecer a Deus, o resto é conversa mole. O próprio Jesus mandou um emissário angelical. O Evangelho sempre fala assim em anjos. Ora, o anjo é um espírito de luz. Todos nós vamos ser anjos. Não de cara suja. Vamos ser anjos no duro. E sem asas de carnaval, aquelas asas que se penduram, compra ali no fabricante. Asas autênticas. Projeções luminosas, então dão a impressão de asas. É diferente. Os apóstolos pregando o Evangelho contra toda perseguição. Então vem o emissário do Senhor e diz: ide e lá de pé no templo, pregai ao povo todas as palavras desta vida. Também São Paulo, quando se converteu ao cristianismo, caiu do cavalo. Aí ele viu Jesus, meu viu Jesus, eu não vi que eu não estava aqui. Estava também na bola preta. Estava. Ia na embaixada do Cristo e divertido. Mas para aceitar uma missão como essa, só vendo Jesus. Se não vendo, é como aquele português que vendia fiado e ninguém pagava. Então botou uma tabuleta. Só vendo, não vendo, não vendo. Pois bem. Vocês estão achando graça? Eu confesso a vocês, é aquela frase de Jesus: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, desde o espírito, coitadinho, ele quer se aprumar, ele quer se elevar, mas a carne puxa para baixo. Olha que morenaço vai lá, olha lá. Para que pregar a Bíblia? Pega aquilo lá, rapaz. Olha lá, tá vendo? Um joguinho na casa do seu Ernesto. Vai até 3 da madrugada e nos intervalos você toma uísque do bom, escocês. Evangelho nada, vem pro joguinho. Olha, no sábado nós vamos ter uma reunião de bacanal, hein? Cada um leva uma mulata, arranja uma bem bonita. Negócio é assim para que evangelho? Negócio é carnaval, é futebol, é cair no fandango, é fazer política, é fazer mexerico, é inventar fofoca, porque a carne é fraca. Jesus sabia disso. De modo que, por que aqui eu vou fazer exceção? Eu devia fazer tudo isso que os outros fazem.
que além de menor esforço, mas é que eu vi Jesus, se eu não vi, não estava nisso não. Não estava não, e reconheço que a parada é dura, é muito dura. É preciso ver Jesus, do contrário ninguém vai. Então, o velho rabino Saulo de Tarso também viu Jesus, caiu do cavalo como eu caí. Ah, quem vê Jesus cai do cavalo e muda de vida. Deixa o mundo de lado e trata de viver para o bem do semelhante. E a morte é certa. A única coisa certa é a morte. Tudo mais, fortuna, beleza, tudo passa. Muitas mulheres foram belas, hoje são pobres. São canhões. Muitos homens eram ricos, hoje estão pedindo emprestados. Muitos eram nobres na Rússia, hoje são garçons na Europa. Em Paris, em Berlim, em Roma. São como garçons. Mulheres que eram duquesas, marquesas, viscondessas, baronesas, hoje são governantes. Porque tudo passa, disse Jesus. Passa até o céu, passa até a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pois bem, então São Paulo, que tinha sido Saulo, o rabino judaico, para se reabilitar de tudo que fez contra Cristo e os cristãos, foi pregar nas próprias sinagogas, onde ele desancava o pau no cristianismo. Isso é ter coragem. Às vezes, o apedrejavam, o prendiam, pintaram canecas, como nós vamos ver diante nesse mesmo livro. Mas quando São Paulo estava assim, meio desencantado, sacrifício, como quem diz, será que é para parar dele? Que a parada é dura. E aparecia o próprio Jesus, aí é o próprio Jesus, e dizia, fala, não te cales, prega o meu evangelho aos gentios. Mas o ponto grande aqui, nesse capítulo 5, que hoje encerramos, é esse parecer do Gamaliel. Gamaliel, um fariseu sensato, vendo a fúria dos seus colegas que queriam condenar os cristãos, deu esta palavra espetacular. Mas para que tanta bobagem? Por que perseguir esses cristãos? Se a obra deles é de Deus, ficará de pé. Se não é, cairá sozinha. Portanto, tende cuidado, porque se eles estão a serviço de Deus, vós estareis combatendo o próprio Deus. E é o que eu digo com relação a LBV. Muita gente que combate a LBV, quando passar por lá de lá, vai ver que combateu o próprio Deus. Porque esta obra é de Deus. Esse evangelho é de Deus. E quem viver verá. Aliás, para quem tem olhos de ver, já, analisando perseguições em todo o Brasil, contra uma obra que não tem dinheiro fácil, nem do Estado, nem do governo, tendo compromissos pesados a pagar, está de pé.
Está de pé porque é de Deus. Está de pé porque Deus ampara a LBD.